Olá, gente, boa tarde a todas e todos. Eu tinha prometido fazer esse vídeo quando voltasse do hospital. Aliás, eu tô bem doente. Mas aí eu acabei voltando do hospital bem tarde, já era madrugada, e depois fui dormir, depois das 3 da manhã. Acordei agora, no começo da tarde, que eu consegui um tempinho para poder refletir, pegar o que eu precisava para poder fazer esse vídeo aqui, respondendo às dúvidas de muitas pessoas que surgiram principalmente após o que eu falei de abertura de arquivos, como eu tinha mostrado há 2 noites nos stories. Eu tinha câmeras na época dos 7 anos de seminário, eu tive 2 câmeras, tive um iPad que eu ganhei de presente da minha irmã e de 2 padres. E eu gostava muito de cuidar dessa parte de fotografar, de filmar, de registrar os momentos ali da vida religiosa da comunidade fraterna. Nas viagens, passeios pastorais, missões e outras coisas mais. Então, surgiram certamente muitas dúvidas a partir daquelas fotos que eu postei. Ainda teria os vídeos depois para postar, mas não caberia ali no local correto. E o mais interessante de tudo, que esse vídeo aqui e as perguntas que as pessoas fizeram não estão totalmente ou 100% relacionadas ao tema da sexualidade nos seminários, mas que em algum momento esses temas se entrelaçam, né? Mas aqui o foco do vídeo hoje não vai ser falar só de sexualidade dentro dos seminários, como tem sido o foco das minhas postagens, do meu livro, dos podcasts e entrevistas que eu tenho participado. Então, é legal até porque a gente expande um pouco, tem muita gente que não é católica, e mesmo pessoas que são católicas, muitas das vezes não sabem como é o funcionamento da vida religiosa e sacerdotal, não sabem como funciona um convento, um seminário e a vida interna, o dia a dia dos padres numa casa paroquial, por exemplo, certo? Eles até brincavam, não todos, tá bom? Não eram todos os padres que falavam isso, não eram todos os seminaristas, mas muitos brincavam de maneira a falar dos leigos externos de forma pejorativa, de forma negativa. Então, por exemplo, tinha um vocacionado que ele ia muito para o nosso seminário menor passar férias, passar semanas. E aí os seminaristas humilhavam ele de tratar falando, você é só um leigo. Como se os seminaristas também não fossem leigos, né? Até freira é leiga, se for ver. Porque só não é leigo quem faz parte de algum grau do sacramento da ordem, diácono, padre e bispo. Enfim, eu vou pedir a primeira coisa, assim, bem importante aqui é respeito. Primeiro porque ninguém é obrigado a estar nessa página, ninguém é obrigado a estar nas minhas redes sociais, ninguém é obrigado a me acompanhar. Então se você está aqui, o mínimo que eu peço é respeito, porque eu estou de saco cheio dessas almas cebosas me xingando, me atacando, eu não levo desaforo para casa. Eu bato sem dó nenhuma também. Bom, uma amiga até comentou comigo, eu não tenho feito muito isso, que é apresentar o meu livro e pedir que vocês comprem um livro, para quem não comprou, para quem ainda não leu. É bom se introduzir nesse debate sobre a questão da homossexualidade majoritária no clero católico, através desse livro, porque ele é o primeiro livro no Brasil, não enviesado, que trata sobre o tema. Logo depois surgiram 2 livros também muito importantes, um deles enviesado e um outro não enviesado, sobre o mesmo tema. Mas ele é o pioneiro. E ele parte de uma experiência interna, de alguém que estava ali por muito tempo dentro da vida seminarística, da vida religiosa. Então, eu peço que vocês comprem. Quem quiser comprar pela Amazon, tá aqui o valor. Não costuma estar muito caro pela Amazon. Também está na estante virtual, no Mercado Livre, em sites das principais livrarias do Brasil, tanto no Rio como em São Paulo e BH também. Não sei se tem, mas até há poucos meses tinha em livrarias físicas também. Algumas das pessoas têm comentado que já não vendem mais. Uma outra coisa importante é quem quiser comprar diretamente com o livro comigo, eu acho que eu ainda tenho umas 3 cópias aqui, por enquanto. Mas eu posso fazer pedido de mais. Eu vendo um pouquinho mais caro, porque para me ajudar, até para ajudar a pagar meu tratamento, e porque a gente vive, infelizmente, numa sociedade capitalista. Eu preciso de dinheiro para me manter. Eu tenho trabalho, eu tenho meus trabalhos, eu não costumo pedir dinheiro aqui, só que eu estou afastado há quase 3 meses por estar doente. Teve uma redução salarial por conta disso, não estou recebendo vale-refeição, se eu não me engano,
e outras coisas como vale transporte, então teve uma diminuída. Quem quiser comprar comigo com dedicatória e autografado, esse é o meu livro, é um livro ótimo. É perfeito, não é? Mas é um livro ótimo, principalmente pela ousadia, pelo pioneirismo, por tocar nessa ferida e por abrir o debate. Eu escrevi para que o debate fosse aberto e outras pessoas melhores que eu, mais capacitadas que eu, fossem adiante com esse trabalho no âmbito acadêmico, profissional. E é isso, mas tá aqui o livro, por favor, comprem. Quem não lê, leia. Às vezes até me incomoda que tem gente que me enche de perguntas aqui na página das minhas redes, mas nem sequer lê o livro. Então, é importante que você leia o livro para não ficar me fazendo perguntas que já estão respondidas no livro. Isso é muito chato, é muito deselegante. Você mostra um certo desrespeito, fora que muitas dessas pessoas fazem a pergunta de uma maneira inquisitorial, de uma maneira bem agressiva, e ainda querem que eu jogue flores para elas, né? Enfim, é bem complicado. Mas a partir de agora eu vou começar a priorizar sempre essa apresentação do livro, tá bom? Eu vou ressaltar também um outro ponto importante. Essa é a minha experiência na igreja. Essa é a minha experiência. E as pessoas tendem a dizer que eu estou generalizando. Em momento algum eu falei que eu morei em todos os seminários do mundo, ou em todas as ordens do mundo. É bem verdade, eu morei em 4. E é bem verdade, eu passei quase 8 anos, é um tempo significativo. E é uma experiência ampla, por ter morado em várias congregações, ter morado em vários estados e no exterior, ter convivido e transitado em muitos meios católicos de variadas vertentes ideológicas. Isso me dá um pensamento aguçado, um senso crítico apurado, principalmente por essa amplitude e diversidade de ambientes, de situações, muitas pessoas. Então, não é que eu generalizo, é que a minha experiência foi ampla. Existe um grande diferencial nisso. Só que você precisa ter um mínimo de um cognitivo saudável para poder entender isso. Não é uma questão de generalização, é uma questão de ter sido uma experiência diversificada, de ter sido uma experiência longa, de eu ter convivido com pessoas de graus assim altos na hierarquia, como bispos provinciais, como eu já falei anteriormente em outras histórias. Eu morei, o meu vice-mestre, por um tempo, acho que foi 7, 8 meses que eu morei naquela casa religiosa em Brasília, o meu vice-mestre era secretário do Núncio Apostólico. Eu tinha convivência direta com essa pessoa, inclusive depois fez sexo virtual comigo. Então, muita informação, inclusive até uma informação sobre um livro muito interessante, foi esse sacerdote que me recomendou, né? Você não é obrigado a estar nas minhas redes, mas se você quer ficar aqui, quer me ouvir, por favor, não me importune, porque assim, algumas pessoas já tomaram processo, assim como eu estou sendo processado, eu também estou processando. Então saiba ter limite e saiba ser respeitoso até na forma como você me trata, na forma como você me faz perguntas, porque eu não tolero. Eu não tolero, entendeu? Eu já aguentei muita coisa, eu não tô aqui para agradar vocês. Essa não é uma página católica, eu já deixei claro. Essa página não tem compromisso com a disciplina do celibato. Essa página não tem compromisso com o dogmatismo católico. Essa página não tem compromisso com a tradição. Essa página não tem compromisso com o catecismo. Essa página não tem compromisso algum com o magistério da igreja, com os documentos, etc. Essa página é justamente para o contrário. Esse trabalho aqui é para fazer o serviço contrário. É para apontar as falhas, as incoerências, hipocrisias, os abusos. Não só abuso sexual, o abuso espiritual, de poder, psicológico, financeiro. Essa página é um contraponto. Significa que o dono da página é perfeito? É sem mácula? É santo? Gente, quem imprime essa postura de canonizar pessoas, de endeusar pessoas, é justamente a religião. Eu não sou nenhum santo, eu tenho minhas hipocrisias e incoerências. Mas aqui a gente está avaliando essas situações dentro de uma instituição milenar poderosa que acaba influenciando o comportamento de toda a sociedade, inclusive até o meu. Porque muitas hipocrisias que eu ainda tenho, muitos discursos moralistas que eu ainda tenho, fazem parte desse processo de desconstrução, de um processo de doutrinação, de lavagem cerebral que eu sofri desde a infância, desde a adolescência, também dentro do seminário e dentro da igreja. Então, por mais que eu não seja mais católico, por não professar esse credo, eu ainda tenho essas manchas do catolicismo, esses traumas, certo? Acabo sendo ainda um católico culturalmente, como eu costumo falar,
porque é muito difícil se desvencilhar de uma cultura aí falando de Brasil de mais de 500 anos de influência, né, nas mentalidades. Vamos lá. Vou pegar as questões e as objeções que foram feitas a partir da abertura daquelas fotos. Vai ser um vídeo longo, tá? Então, quem tiver paciência, assista. Quem não tiver, sinto muito. Eu salvei aqui no outro celular para eu poder não esquecer as principais perguntas. Lógico que perguntas muito agressivas e idiotas eu não vou responder, tá bom? Querem saber sobre as vestimentas. Aqui foi o seguinte: pessoas repararam que em muitas fotos que eu repostei eu estava de sandália. Eu não estava de sapato ou tênis. Por quê? Por várias razões. Algumas congregações, principalmente na vida religiosa, se tratando de igreja católica, tinham um costume quase milenar de usar sandálias. Então, hoje em dia não é uma regra muito forte em muitas dessas ordens, mas você ainda vê religiosos que são também padres celebrando, por exemplo, de sandália. E aí no nosso seminário, a gente tinha o costume de usar, principalmente durante a semana, no seminário menor, e depois também nos dias eleitos, no seminário da Renovação Carismática, usar sandália e não sapato, e tênis era, muito difícil mesmo. Só quando eu ia jogar futebol no seminário, né, que tinha um momento de praticar esportes. E aí a gente tinha esse costume, eu adorava usar sandália, aquela sandália estilo franciscano ou carmelitano descalço. Então é por um costume que algumas ordens tinham de usar a sandália, e hoje algumas até permanecem com esse costume de usar a sandália até na hora da celebração da missa, e aí não usa o sapato por isso. No domingo e solenidades a gente costumava sim usar o sapato preto, tá? Era mais difícil usar o tênis. Então, quanto a isso, acho que eu respondi. Tem a ver com esse costume de algumas ordens mendicantes. Não é muito como hoje em dia, mas eu, por exemplo, adorava. Ingresso e vocacional. Bom, o vocacional é o que a gente chama de um período de... como se fossem retiros, né? Um período preparatório para que a pessoa, depois de um tempo nesse retiro, nesse vocacional, que ela é chamada de vocacionado, ela seja aprovada ou não. Inclusive, eu achei aqui a minha carta de aprovação no seminário no ano de 2006. Eu vou só ler uma parte, né? Estimado irmão Brendo, como foram bons os dias tal no nosso seminário do Onione e Ananindeua, para fazermos uma experiência mais profunda sobre a vida no seminário. Bom, esse já era, se eu não me engano, meu terceiro encontro vocacional. Nesses dias tivemos a oportunidade de rezar, brincar, cantar, nos conhecer e conhecer mais um pouco a vida de São Luís Orione e da congregação orionita. Foram 4 dias de experiência com Deus. Então aqui, 4 dias de encontro vocacional, às vezes eram 2. Tinha vezes que eu ficava até um mês no seminário passando férias. Porque o padre, que era o reitor na época, ele era, muito legal, muita gente boa comigo. E ele queria sempre que eu ficasse lá, me incentivava muito. E aqui está a conclusão, vou ler só a conclusão Isso eu tinha 13 anos de idade, tá? Quando eu recebi essa carta. 13 para... Não, na verdade é que eu já tinha 14. Tinha 14 anos. É que eu faço aniversário bem no finalzinho do ano. Então eu fui admitido e logo depois já mudou minha idade e eu já tinha 15 anos. Então, conversando com o padre fulano sobre a tua participação positiva no estágio vocacional, chegamos à conclusão que tu estás apto. Foste aprovado para entrar no seminário. Aguardamos com muita alegria a tua chegada no dia 27 de janeiro de 2007. Venhas com disposição e com propósito de viver com amor, dedicação, seriedade e humildade as 3 dimensões que caracterizam a nossa vida de seminário: estudo, trabalho e oração. Bom, sendo bem honesto, nesse primeiro seminário a gente não focou muito no estudo, porque a gente estava trabalhando numa obra de construção de uma paróquia. E aí quando o outro padre batia de frente com o padre principal da obra, nossa, eles não estão tendo tempo de formação, não sei o quê. Ele dizia assim, mas o trabalho é formação. Tá batendo massa aqui também é formação. Eu concordo em partes com ele, mas eu acho que as coisas precisam ser um pouco mais diversificadas. Eu não reclamo totalmente da parte do trabalho no seminário, isso me ajudou bastante. Mas eu só acho que em alguns momentos era exagerado, tá? De manhã a gente estudava num colégio normal, era um colégio ERC. Para quem não conhece, no Pará é muito comum esse modelo de colégios. Se chama Escola em Regime de Convênio, que geralmente são escolas confessionais, que são mantidas pelo governo do estado, mas que seguem toda a lógica e a doutrina daquela religião que é dona do colégio. Então eu estudei em 2 escolas assim na minha infância. Uma da Assembleia de Deus
E depois, quando eu fazia o seminário, era a escola confessional das irmãs pastorinhas da Santa Maria Eufrásia Peleter, que é uma santa que ninguém conhece aqui no Brasil, que só a gente prestava culto junto com as irmãs, era uma coisa bem específica. Uma outra pergunta, fazem que fui mais feliz. Vocês viram que eu passei em vários tipos de seminários na igreja, né, de várias vertentes. Olhando hoje, com a visão que eu tenho hoje, e é verdade mesmo, eu fui mais feliz nos seminários da Teologia da Libertação, que eram um pouco menos hipócritas em algumas questões e eram mais humanos. E eu gostei bastante também da experiência com os Red Thread, por incrível que pareça. O Red Thread, gente, ele não é que ele na internet é uma coisa muito caricata. Mas no dia a dia, no pessoal, eles não são tão bitolados assim. Eu convivi com o Red Thread, que era oriundo da TFP, eu convivi com o povo da Montfort. Eu morei algumas semanas na casa do presidente da Montfort. Eles eram pessoas muito legais, assim, no off. Não são assim como o pessoal pensa, nossa, eles devem ser fanáticos. Não, são pessoas comuns. Tem dor de barriga, são engraçados, contam piadas. É que tem toda aquela capa maluca, mas foi um tempo bom também. Agora, na RCC, foi a minha experiência mais negativa. Primeiro que eu nunca fui apegado a uma coisa meio neopentecostal, e a RCC parece muito, né? Parece não, ela é esse braço neopentecostal dentro da igreja. Pode estudar a origem da RCC que vocês vão entender. Uma outra pergunta, criança pode ser seminarista? Não é comum hoje em dia, principalmente depois dos escândalos lá do Spotlight. Isso é quase zero, pouquíssimas dioceses e congregações têm seminário menor hoje em dia. Só que ali no início dos anos 2000 ainda era bastante comum. Por isso que eu entrei no vocacional com 12 e no seminário no final dos 14 para os 15 ali. Tem congregação hoje em dia que tem seminário menor? Tem. Quer comprovar? Entra no site da Congregação dos Legionários Milionários de Cristo, em Curitiba, e veja a idade dos guris, 14, 15, 13 anos. Então ainda tem congregação. O IVE também aqui em São Paulo, que é o Instituto do Verbo Encarnado, se eu não me engano, também ainda tem seminário menor e recebe crianças e adolescentes. Tem um amigo, inclusive, que foi seminarista lá criança. O que é a pastoral vocacional? Bom, a pastoral vocacional, algumas paróquias têm, outras não. E praticamente toda a ordem, congregação, comunidade de vida tem uma pastoral vocacional. É justamente a pastoral que vai preparar os vocacionados para ingressar definitivamente naquele instituto, naquela ordem, naquela sociedade de vida apostólica. Eu não fiz acompanhamento vocacional em todos os seminários que eu morei, porque como eu era uma pessoa muito desenvolta e já tinha experiência na igreja desde muito novo, eu só conversava, ou inclusive teve situação que eu fui convidado a entrar na ordem em congregação. Por exemplo, José Leite, eu fui convidado a entrar por um padre muito legal que era lá dessa ordem. Eu fui convidado a entrar e entrei. Só fui, arrumei as malas, fui e já era seminarista. Não teve nenhum acompanhamento, assim, só conversas pelo Orkut na época. Então a pastoral vocacional é esse grupo, esse serviço de preparação. Aí lógico, cada ordem, cada seminário vai ter o seu método, vai ter suas regras, vai ter a sua quantidade de tempo, seus critérios. Isso é muito variado, não existe uma regra, toda ordem na igreja é assim, toda congregação na igreja... Não, gente, cada uma tem o seu modo de aprovar os vocacionados e vocacionadas. Pontos positivos da experiência. Bom, eu sempre deixo claro os pontos positivos. Isso não é assim uma questão que a igreja me deu. Eu sempre fui uma criança, desde antes de entrar no seminário, muito criativa, isso desde a escola. Eu sempre fui muito criativo e muito curioso. E isso são qualidades que a igreja, dentro de certos limites, valoriza demais. Então, no seminário menor, depois... Na verdade, quase todos os seminários que eu passei, eles valorizavam muito isso em mim. Então... padre, eu quero fazer tal dinâmica num retiro que a gente vai ter aqui, no encontro vocacional. Ia lá, ajudava o padre. Padre, a gente vai fazer missão. Eu quero que... Essa é uma ideia que eu tenho. Na hora da missão, a gente vai aproveitar na missão para falar, entregar panfletos da congregação, vai conversar com os vocacionados, vai fazer um cadastro deles. Nossa, era tudo muito bem-vindo. Eu quero cantar, quero formar um grupo de canto de seminaristas. Vamos lá, começamos a cantar. Então tudo isso foi muito valorizado. Eu considero isso uma experiência positiva, porque eles não me castraram muito, me deixaram bem livre quanto a essas coisas.
padres gays, uma maioria absoluta, a gente já falei muito sobre isso, não vou me alongar. Em todas as congregações que eu passei, comunidade de vida, em todos os lugares, a maioria dos padres seminaristas eram gays. Para mim nem é uma questão mais se eram ou não eram, a maioria, porque eu sei que eram. O que eu quero entender é o porquê. As minhas pesquisas hoje giram em torno de entender o porquê desse fenômeno. E quais as nuances, quais os malefícios disso tudo para a sociedade, para a comunidade gay em geral, para a própria religião, quais os benefícios também. É entender essa complexidade, não é mais saber se tem ou não tem, porque só não vê quem não quer e quem é muito tapado. Misericórdia. De onde surgiu o interesse ainda criança por morar no convento? O interesse, essa foi uma pergunta que me fizeram que eu achei muito interessante, foi um amigo, inclusive, que mandou essa pergunta no meu Instagram pessoal. O interesse surgiu tão somente da minha parte. A minha família era católica, como eu falo no livro, mas era católica de uma vez ou outra na igreja. Não tinha essa vivência do catolicismo de uma maneira séria. Aliás, a maioria dos católicos nem entendem direito a sua dogmática. E aí, observando vizinhas ali na rua que participavam de novenas, terços, missões populares, aquilo me atraiu, eu comecei a ir com elas. Isso eu não tinha nem 8 anos, eu acho. E logo na escola, quando tinha aula de artes, eu comecei, depois disso, a desenhar tudo que eu via na igreja, tudo que eu via nas procissões. Então, eu lembro que eu fazia desenhos com presbitérios enormes, com muitos concelebrantes, com muitas alvas. Eu adorava desenhar casulas, pintar, e eu era muito bom em artes nessa época. Então, até na escola, eu comecei a desenvolver esse meu lado, assim, religioso desde muito cedo. Aí, depois, por ir para a missa todos os dias, os próprios padres e a sacristã me convidaram para ser coroinha. Eu nem me ofereci, eles me chamaram para ser coroinha, por me observarem todos os dias indo para a missa. Eu gostava de ir para a missa, a minha casa era muito perto da matriz, dava para ir andando, dava, sei lá, menos de 10 minutos andando. Às vezes meu irmão ia buscar para eu não voltar sozinho, a missa era 5 da tarde. E aí, isso pode perguntar para qualquer pessoa lá. A cidade de onde eu venho, interior do Pará, é uma cidade muito pequena. Todo mundo me conhece por causa dessa época. E eu tinha essa fé assim muito pura, muito ingênua, né? Ia mesmo para a igreja ali por vontade. A minha família começou até a questionar. Nossa, você tá virando beato, tá indo demais, não sei o quê. Não precisa ir tanto assim. No domingo eu ia em 5 missas, porque na paróquia tinha muita missa no domingo. Então foi uma coisa assim genuína. Não teve forçação de barra de ninguém, nem da família, nem da igreja. Era uma coisa que eu queria, que eu gostava e que é isso. Acho que é importante deixar claro que ninguém me forçou. E eu também não fui pro seminário para esconder minha sexualidade. Não fui, eu fui por achar e acreditar naquilo de vocação, que hoje em dia eu nem acredito nisso mais. Mas eu acreditava nisso e fui por essa crença, por gostar, por ter amor por aquilo, por ter zelo, por me identificar. Não foi por uma questão de, eu não tinha nem consciência. Eu sabia que eu era gay, mas eu não tinha essa consciência de do que era ser gay. Eu não tinha boas referências. Bom, é uma longa história que eu posso até fazer um vídeo específico sobre. Convento é só para freiras? Não, gente. A nomenclatura conventos, ela também é usada para institutos masculinos, tá? Então, tem congregação masculina que usa convento. Por exemplo, na comunidade de vida onde eu morei, na Casa Geral, chamava convento, porque anteriormente, aquele lugar era um convento capuchinho. E aí ficou essa nomenclatura. Então, convento também é para homens. Não sei de onde as pessoas tiraram que convento é só de freira. O que é TL, RCC e tradicionalismo? TL, Teologia da Libertação. Em resumo, é uma teologia de esquerda, progressista dentro da igreja, surgida principalmente depois do Concílio Vaticano II. Também a RCC e o tradicionalismo, como se entende, surgiram depois do concílio em 1962 e 65, que foi uma grande reforma na igreja, que aí tem os contra, tem os a favor, tem os meio termo, tem de tudo. A RCC, Renovação Carismática Católica, é o neopentecostalismo dentro da Igreja Católica, é uma visão onde eles acreditam naqueles dons difusos do Espírito Santo, em batismo no Espírito Santo, eles oram em línguas. Assiste a Canção Nova, é um pouco daquilo ali, não é tanto totalmente, mas é bastante daquilo. Tradicionalismo é um apelido dado, na verdade, a um movimento que preza por uma igreja pré-Concílio Vaticano II. Eles receberam esse apelido de tradicionalista, mas na verdade eles se denominam entre eles como meramente católicos.
como tradicionais, que inclusive eu concordo em partes com eles. Em muitas coisas eu concordo com a teologia da libertação e em muitas coisas eu concordo com a visão dos tradicionalistas, porque realmente houve uma reforma litúrgica bem radical, bem séria, que tornou a missa nova, a missa que passou a ser rezada depois do Concílio Vaticano, depois de alguns anos, né? Não foi imediatamente, por só alguns anos, entrou em vigor o novo missal. Ela parece muito mais com uma missa luterana do que com o que era anteriormente, e deu abertura para várias outras modificações. Eu não estou falando que eu sou contra exatamente, porque eu sou a favor. Eu nem tenho critério mais para dizer que eu sou contra e a favor. Eu estou dizendo do que tem sentido no que eles falam e do que não tem. Para mim tem. Não que eu siga, não que eu defenda. Eu só estou falando em que há sim um pouco de sentido nas teses, na contestação dos apelidados de tradicionalistas. Isso também é tema para um outro vídeo inteiro. Deixar claro que eu fui bem recebido em todos esses lugares ideológicos. A minha pior experiência dentro do seminário, no que tange a abusos espirituais e tudo, foi na comunidade Providência Santíssima, como eu já sempre deixo claro. Nas outras, em geral, tinha muita vida dupla, mas eu não sofri tanta opressão nesse sentido. Eu não sei se vocês entendem a diferença. É bom sempre deixar claro. Tá vendo como eu não generalizo? Eu sempre divido e separo e mostro onde aconteceu cada coisa comigo. E deixo sempre claro que eu fui muito feliz a boa parte do tempo também. Não fui só infeliz, eu fui muito feliz boa parte do tempo. Tenho amigos até hoje que andam comigo, que vêm na minha casa, que são padres, que moraram comigo desde adolescente no seminário. E tem boa parte que não fala nem mais comigo, tem ódio de mim. Justamente por trazer tudo à tona no que tange a hipocrisia, essa vivência não sadia da homossexualidade, certo? Já falei sobre isso aqui, sobre livre acesso ao seminário, como foi fácil entrar. Talvez por serem congregações pequenas, não sei. Mas os orianistas não são tão pequenos assim. Mas foi muito fácil. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Aqui quando eu saí do seminário, na maioria deles, eles choraram bastante, inclusive. Isso não é uma mentira. Em geral, as pessoas iam me deixar na portaria na hora que eu tava saindo. E bastante seminaristas choravam. Vocês bebiam no convento? Sim, gente. Em todas essas vertentes, menos um da RCC, não tinha muito essa coisa com a bebida. Mas nos 2 seminários de Teologia da Libertação e no seminário tradicionalista, bebiam demais. Inclusive, a primeira vez que eu tomei um pouco de cerveja foi no seminário menor, com 15 anos. Eu nunca tinha tomado nada alcoólico. Eu não gosto de álcool. Eu não gosto de cigarro, não gosto nem de maconha. Não que eu nunca usei nenhum outro tipo de droga. Sim, não é isso que eu tô falando. Mas essas em especial, não. E aí, no seminário era muito comum beberem, tá? Não todo dia, não toda hora, não é isso. Não venham querer problematizar com coisa que eu não estou falando. Em momentos de confraternização, de churrasco, havia, de maneira muito banal, a bebida. Sobre fumar, inclusive na França, tinha padres que fumavam até na mesa, assim, depois do almoço, depois da missa, fumava ali de batina tudo, os padres do IBP, mas fumavam, alguns deles fumavam. Isso escandaliza as pessoas, a mim não escandaliza mais. São pessoas comuns, gente. As pessoas têm que parar de colocar o padre numa redoma, como se fosse um semideus. Isso não funciona. Perguntaram se eu colecionava relíquias, sim. Eu tinha relíquias de 1º grau, que muitas freiras amigas me davam, de fundadores de suas congregações. Eu tinha relíquias de 2º e 3º grau. Depois eu me desfiz, eu pratiquei... Como que chama esse pecado? Tem até um pecado que dá. Mas para esse nome. Mas eu vendi no Mercado Livre quando eu tinha saído algumas, e outras ficaram lá. Eu era político, assim, no sentido de que, dependendo da linha ideológica que eu entrava dentro da igreja, eu dançava conforme a música. Então, se era para ir na missa afro, eu ia e vestia a túnica lá afro. Se era ir para missa tridentina, eu colocava minha batina, minha sobrepeliz e ia. Eu acho que ficou uma parte de fora. Eu não printei aqui essa pergunta, mas o povo perguntou se eu sou protestante. Eu não sou protestante. Eu visitaria igrejas protestantes para entender o fenômeno, mas eu nunca tive aptidão ao protestantismo.
Se eu fosse, no máximo, eu iria ser um protestante tradicional, um luterano, um anglicano, um presbiteriano, mas eu nunca fui protestante. Eu não faço essa denúncia por ser protestante. A única instituição que eu fiz parte durante toda a minha vida foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a única que eu vi um pouco mais de lógica e sentido. E olha que eu tive acesso a um protestantismo raiz desde a tenridade. Eu estudava no Colégio da Assembleia de Deus e, para quem não sabe, a Assembleia de Deus foi fundada na minha terra, no Pará. Então, a primeira igreja Assembleia de Deus, a Igreja Mãe, fundada pelos 2 missionários suecos de origem batista que vieram dos Estados Unidos para o Pará, foi fundada na minha cidade. E eu estudei no colégio da igreja da 1ª à 4ª série. E nunca tive identificação. Nunca. A minha identificação sempre foi com o catolicismo. Então, não sou protestante e não defendo o protestantismo. Quem acompanha a minha conta pessoal sabe que eu ataco o protestantismo todos os dias. Então, isso aqui não é porque eu sou protestante. Outra pergunta é se eu fui expulso. Pasme! Esse é o ódio de muitos. Eu nunca fui expulso do seminário. Eu passei pelos Orionitas, Joseleitos de Cristo, Comunidade Missionária Providência Santíssima, Instituto Bom Pastor. Nunca fui expulso. Tive uma experiência tumultuada na saída da Providência Santíssima. Uma experiência que eu fiz besteira lá, que eu precisei ir até para o médico, que eu me apaixonei por um menino e virou um caos, que teve padre me dando chinelada, que teve padre me passando a mão, me assediando no confessionário, que teve a fundadora não sabendo manejar bem a situação. Eu não acho que ela de todo seja uma pessoa ruim, tá? Ela é uma pessoa boa também em algumas questões. Mas em outras, principalmente no que tange a sexualidade e a vida dupla ali dos membros, ela não sabe mesmo conduzir isso. E muito menos a psicóloga lá que tinha, que era uma tal de Ângela, que me deu remédio sem prescrição médica. Isso é verdade, né? Não tinha por que inventar uma coisa tão grave como essa. Elas sabem que é verdade. E eu também fiz muita besteira lá. No tange, tomei coisa pra chamar atenção, fiquei em crise. E aí eu queria sair, mas ela, você tá doente, você não pode sair. Na verdade, eu que queria sair, e elas entendiam que não era um bom momento para eu sair, porque eu tava em crise, eu tava mal, tava doente, tava depressivo. Mas nos Orionitas, gente, tá uma escura e fica escuro e fica claro, tá chovendo, depois para, tá louco. O clima de São Paulo é assim. A minha saída dos Orionitas foi muito tranquila, a minha saída do José Leites foi muito tranquila. A minha saída do IBP foi muito tranquila. Inclusive, em todos esses outros lugares, eles me pediam um tempo para pensar. Você quer sair mesmo? Fica mais uns 15 dias pensando, fica mais um mês, 2. Nos Orionitas eu precisei fazer uma carta, porque eu já estava no noviciado. Eu estava terminando já quase o noviciado, indo para o final, e eu ia professar os votos. Já ia professar os meus votos. Inclusive, o meu superior falou, você vai ser aprovado. Como o vídeo tá longo, toda hora a praga no meu celular corta aqui, eu tenho que iniciar de novo. Então, eu já sabia da minha aprovação, já estava indo para a reta final do noviciado, era meados de setembro, acho. Faltava mais uns 3, 4 meses para concluir. Depois já ia professar. Cara, e depois de professar, a congregação Orionita, assim, ela é maravilhosa em muitas coisas. Primeiro porque o carisma é bem amplo. E eles trabalham com muitas coisas que eu adoro. Missão, colégio e faculdade. Eu ia poder ser professor na faculdade, que é meu sonho, né? Por isso que eu tô no mestrado agora. E aí... Mas hoje em dia o meu mestrado é muito melhor do que se eu estivesse na igreja, que agora eu estou numa universidade de ponta. Eu passei em 3º lugar no mestrado. Eu estou na USP, estou na Unesp. Sempre tive muita facilidade para passar nos vestibulares dos que eu quero, das áreas que eu quero. Mas enfim, voltando. Os Orionitas, eles davam todo esse leque. Eu estava numa parte boa da minha formação. Aí eu fui lá e pedi para sair. E aí quando você sai de um seminário e você entra no outro, você tem um bagulho na igreja que vocês também não devem, somente quem não é da igreja não conhece, chamado... Deixa eu pegar aqui. Tem um negócio, a igreja ela é bem organizada nisso. Tem um negócio chamado carta de recomendação. Dificilmente você que é egresso, que sai do seminário e entra em outro, você entra assim sem recomendação de onde você saiu. Então eu tinha boas cartas de recomendação. Quando eu fui pro IBP, eu fui no meu primeiro reitor.
na congregação que eu fiquei 2 anos como vocacionado e 4 como membro, 6 anos no total, né? Que eu nem conto esse tempo de vocacional como seminarista, porque eu era só vocacionado, né? Mas totalizando, eles me conhecerem, eu convivi com eles por 6 anos. Como eu falei, às vezes eu passava um mês de férias lá. Tem uma carta aqui, ó, do dia 26 de setembro de 2013, do meu reitor para o meu novo reitor, que é o Monsieur Abbé Olanier, que era o braço direito do Marcel Lefebvre, né? O arcebispo da congregação espiritana que fundou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Esse meu reitor era o braço direito dele, foi um dos primeiros padres que acompanharam ele ali, que foi ordenado por ele, inclusive. Então, o padre Orionita mandou essa carta para a Europa, para a França. Olha o que ele fala na carta. Ananindeua, 26 de setembro de 2013, ao senhor reitor do Seminário São Vicente de Paulo, Padre Paul. Venho, por meio desta, apresentar o jovem Brendo, natural de Belém do Pará, para... Deixa eu tentar entender aqui a carta. Tem uma foto da carta aqui. Para admissão a esse instituto. Não entendi uma palavra aqui. Tá ruim a foto. Posso afirmar que este jovem permaneceu no nosso seminário de Ananindeua entre os anos de 2007 a 2009. O seminário de Ananindeua, onde eu fiquei, foi o seminário de aspirantado. Depois eu fui para outra casa da mesma congregação, que ficava no Lago Sul, Distrito Federal, no noviciado. Cursando o 2º grau no Instituto Bom Pastor. O Colégio das Irmãs da Caridade do Instituto Bom Pastor da Santa Maria Eufrásia, que também é francês, também se chamava Instituto Bom Pastor. E aí ele está falando na carta para o Instituto Bom Pastor que eu me formei no Instituto Bom Pastor das Freiras. Olha só que importante. Manifestou sempre grande interesse pelas coisas do seminário. Viu o que eu falei para vocês? Isso aqui é o próprio padre falando. Tá coisado assim, porque um dia eu já postei nos stories essa carta. O próprio padre falando que eu era muito interessado no seminário, nas coisas do seminário. Sempre manifestou muito interesse nas coisas do seminário, da congregação. O que mais que ele colocou aqui? Demonstrou maturidade. Não concordo, não é tão maduro em tudo não, até hoje. Serenidade, alegria na convivência formativa. Foi admitido ao noviciado canônico no ano de 2010. Aí olha o que o padre fala depois. Acredito que será uma grande bênção para essa congregação, esse vocacionado. Esse padre, gente, ele era muito linha dura. Ele é uma ótima pessoa, ele tinha os defeitos dele, mas assim, eu considero ele como um pai mesmo. Nunca demonstrou nenhum interesse sexual, nunca me assediou, nem nada. Padre Vicente Lote Cabral, uma ótima pessoa. Me ensinou muitas coisas ótimas na vida, tá? Tinha os defeitos dele, era meio grosso às vezes, mas enfim. Olha o que ele fala depois na carta. Deixa eu só... Esse celular é novo. Comprei um celularzinho reserva, não sei mexer nele ainda direito. Tá aqui. Acredito que ele será uma grande bênção para essa nova congregação, né? Esse instituto. Eu mesmo... essa parte é importante. Gente, a letra tá muito pequena. Eu mesmo lhe disse pessoalmente que as portas da congregação orionita estão sempre abertas para ele. Então, gente, se eu tivesse sido um seminarista ruim, se eu tivesse sido expulso do seminário, nunca que um padre desse. E esse padre tem muito peso na congregação, tá? Pode perguntar para qualquer orionita. O padre, ele é super conhecido na congregação. Ele foi vigário episcopal da Arquidiocese de Belém por muito tempo. É um padre muito respeitado, muito inteligente. E ele está falando isso, que a hora que eu quisesse voltar para o seminário, que as portas estavam abertas. Então, essa falácia de que eu falo tudo que eu falo, de que eu escrevi o livro, de que eu tenho essa página, de que eu vou a podcast e dou entrevista porque eu tô revoltado com a igreja, porque eu fui expulso, porque eu fui excomungado, tem gente que usa até esse termo. É uma falácia, é mentira, eu nunca fui expulso. Se eu tivesse sido expulso, eu estaria falando do mesmo jeito, porque é importante falar sobre tudo isso. Mas eu não fui expulso. Lamento informar, eu não fui expulso. Enfim, e depois ele conclui aqui: desejo que ele seja bem acolhido, que ele seja acompanhado e que possa discernir a vocação e ser um grande instrumento de Deus para a edificação do reino, com estima. Aí aqui tem a assinatura do padre, o carimbo da congregação, etc. Também tive carta do IBP, tem a minha carta de aprovação do IBP, e é isso.
Eu acho que eu respondi algumas das dúvidas que surgiram a partir dos arquivos que eu fui abrindo. Depois a gente pode fazer cortes, outros vídeos, né? Leiam um livro. Tem muita coisa aqui. Leiam um livro, ajudem aqui um pobre autor início de carreira. E assim, o legal dessa conversa de hoje, longa, né? Eu sei, um vídeo longo, foi que a gente não focou só na sexualidade, mas em outros aspectos da minha vivência, que eu acho bem interessante trazer. Depois eu posso pontuar em como cada um desses aspectos tem ligação também com a questão da sexualidade, em que momento tem ou não tem. Comigo, por exemplo, o padre fala que eu tinha muito zelo pelas coisas da congregação do seminário. Tinha a ver com essa sublimação ali da sexualidade, sabe? Pode sim, é um caminho. Então tá tudo